Nós vimos na aula passada, na semana passada, algumas coisas importantes sobre liderança, sobre líderes. Vimos principalmente sobre o que é um grupo familiar. Dentro disso, nós tivemos a oportunidade de definir o que era grupo familiar e também entender um pouco da sua finalidade, algumas coisas que acontecem lá. Entendemos também o que não é um grupo familiar, acho que ficou bem claro para nós, acho que não ficou dúvida com relação a isso. E hoje eu quero avançar um pouquinho mais e nós vamos ver dois pontos importantes. Uma delas, ou um deles, é sobre as funções gerais do grupo. Nós vamos ver 4 funções importantes que o grupo desempenha. Por que nós queremos o grupo? Por que nós desejamos o grupo? Por que nós estamos insistindo nesse tipo de trabalho, de ter os grupos familiares? Porque nós entendemos que ele é uma forma de contemplar o Evangelho de Cristo de uma forma totalitária. A gente tem condição de crescer como igreja, temos condição também de crescer individualmente, porque a ideia dessa visão do MDA, MDA é... Alguém já sabe? Isso, muito bem. Modelo discipulado apostólico. Na semana que vem, na próxima terça-feira, eu vou trazer alguns slides, eu vou mostrar para vocês sobre o coração do MDA. Vou falar especificamente sobre a visão do MDA. Tanto que essa parte que eu vou dar na terça-feira que vem, eu vou até pedir os líderes que fizeram o outro curso para eles estarem presentes aqui, porque eu não falei no outro treinamento sobre o coração do MBA, Nós não tivemos oportunidade de falar, e eu quero trazer isso já inicialmente nesse curso para vocês terem uma boa visão, em termos de reino de Deus, em termos de igreja local, em termos de grupo, porque que a visão do MDA ela tem sido tão aceita, nas igrejas, tem sido tão aceita hoje, não só no Brasil, como já em muitos lugares. Então hoje eu quero falar, como já disse, das funções gerais do grupo. A primeira função que um grupo tem é a função de evangelizar. A igreja precisa, irmãos, deixar as 4 paredes. A igreja precisa de sair desse lugar comum. Quanto mais nós ficamos presos dentro da igreja, domingo, quarta, terça, quanto mais a gente fica dentro da igreja, a gente não pratica o ID, a gente pratica o vinde. O que acontece na maioria das igrejas no Brasil e em muitos lugares é que inverteram a ordem de Jesus. Em vez de ser ide e pregar o Evangelho, é vinde. Entendeu? Vinde e receba o Evangelho. Então a igreja ela precisa de sair da sua área, ela precisa de sair do templo, ela precisa sair desse espaço físico e ganhar, por assim dizer, as ruas, ganhar as casas, ganhar os nossos locais de trabalho, ganhar as nossas escolas. E uma das formas, uma das maneiras de nós alcançarmos isso, fazendo evangelismo, é através de um grupo familiar, é através de uma célula. Porque quando nós começamos a trabalhar através do grupo familiar, fica muito mais fácil de você convidar o seu colega de trabalho para ir lá tomar um cafezinho com você na célula ou no grupo.
Fica muito mais fácil você convidar uma pessoa para ir lá no grupo a receber uma oração. Se você identifica lá no seu trabalho, porque hoje eu levantei, estou assim, não está nada bem, olha, por coincidência hoje nós temos uma reunião lá na casa, tal, e a gente tem uma oração lá. Eu tenho certeza que se você for lá e receber uma oração, você vai sair de lá abençoado, você vai sair de lá abençoada. Você está vendo evangelismo, sabe? Evangelismo. Talvez se você falasse com a pessoa assim, domingo tem um culto lá na igreja, e o pastor abençoado, olha, quando ele fizer a oração, você vai até cair, né? Aí a pessoa fala assim, eu ir lá naquela igreja? Nem pensar que eu vou, de jeito nenhum. Mas quando você fala, vai lá no nosso grupo, nós vamos fazer uma oração com você, entendeu? Vai lá para você ver como é que é gostoso, você vai sair de lá diferente. E aí você já tem história para contar do seu grupo. Essa pessoa vai. É muito mais fácil. Quem tem experimentado fazer isso já tem visto resultados disso. Às vezes você convida um católico para vir na igreja, ele não vem. Mas se você convidar ele para ir lá na casa, ele vai. Porque na mente dele, casa é casa, não é igreja. Lá eu posso ir. Lá o padre não vai achar ruim. Vocês estão entendendo? Então, a primeira função do grupo é evangelizar. Então, os GF são ótimos lugares para se praticar o evangelismo. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre formas de evangelismo que nós praticamos através dos grupos, né? Então, uma das razões da existência de um GF é, sem sombra de dúvidas, o evangelismo, que vai ocorrer naturalmente e intencionalmente. Naturalmente porque você não precisa ficar decorando versículos, você não precisa ficar preocupado de dar uma palavra cheia de versículo, de entendimento teológico, de entendimento da Bíblia para alguém. A única coisa que você vai fazer naturalmente é falar sobre o trabalho que você participa dentro de um grupo. Isso você vai fazer isso naturalmente. Intencionalmente, por quê? Porque como membro de grupo, você sabe que o grupo precisa de crescer, para que um dia ele venha se multiplicar. Então, intencionalmente também, você vai fazer convite para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas da sua família, para as pessoas do seu trabalho, para as pessoas do seu convívio lá na escola, seja onde você estiver, até mesmo num ponto de ônibus. Às vezes uma pessoa até meio que, né, você está conhecendo ali, de repente você tem condição de convidar essa pessoa, tá? A segunda função de um grupo é porque ele precisa gerar relacionamentos. A segunda função do grupo familiar é gerar relacionamentos. Agora preste atenção, esse gerar relacionamentos ele precisa ser na vertical e na horizontal. O grupo, para ser bem sucedido, ele precisa ter uma conexão muito boa com Deus. Isso é o vertical. Então você precisa de ter contato com Deus através de oração, TSD. Você precisa de ter uma boa comunicação com Deus através da entrega do seu coração, através da sua adoração. Você precisa de ter intimidade com Deus. E o grupo tem essa oportunidade de conduzir as pessoas a esse contato, a esse relacionamento mais profundo com Deus. Quem está já nos grupos já tem experimentado isso. Tenho falado, muitos irmãos aqui na igreja que não tinham muito hábito de orar, que não tinham muito hábito de ler a palavra, hoje estão lendo mais a palavra, hoje estão orando mais, hoje estão tendo mais momentos de jejum,
Então esse é um relacionamento que começou a acontecer por causa do grupo. Então é função do grupo, uma das funções do grupo é ajudar os seus membros a ter um relacionamento saudável com Deus. Então aí o nosso relacionamento nós chamamos de relacionamento vertical. Mas o grupo também tem que ajudar os seus membros a terem um relacionamento horizontal. Não adianta, irmão, você ter um bom contato com Deus, uma boa intimidade com Deus, você ser um homem de oração, uma mulher de oração, né? Eu conheço gente que passa até 7 horas orando, consegue orar 7 horas, consegue jejuar até 40 dias, se for o caso, mas essa pessoa muitas vezes não tem intimidade, não tem relacionamento nem com a família dela. Se a pessoa não tem relacionamento em casa, não tem relacionamento na rua, não tem relacionamento na igreja, se a pessoa entra na igreja, entra calada e sai em silêncio, ou entra em silêncio e sai calada, ou entra muda e sai calada, conforme é o ditado aí no mundo, acho que é entra muda e sai calada, não tem relacionamento. E o grupo é um incentivador de levar essas pessoas a terem relacionamentos uns com os outros, tá? Por quê? Porque a gente procura promover algumas atividades, né? Que ao longo desse curso vocês vão ter conhecimento, que é o trabalhar a multiplicação. Quando a gente vai trabalhar a multiplicação, a gente trabalha 4 colunas, e uma das colunas que a gente trabalha é o que? É o purê de batata, né? Que é uma explosão de comunhão, uma explosão de relacionamento, uma explosão onde que a gente faz de tudo para que as pessoas se sintam bem perto da gente e a gente perto delas. Então a gente estimula esse bom relacionamento. E à medida que as pessoas se relacionam bem com Deus e começam a aprender a se relacionar bem umas com as outras, né? Então o grupo está fazendo um ótimo trabalho. Um ótimo trabalho. Não é verdade? O terceiro ponto, a terceira função do grupo é despertar lideranças. Despertar lideranças. Já foi feita uma pesquisa, eu só não me lembro agora o nome do pesquisador, mas eu posso trazer o nome para os irmãos, caso alguém tenha interesse assim, de uma referência, né, para referendar a pesquisa que eu vou falar. Mas houve uma pesquisa que ficou comprovado que dentro da igreja, através do culto, a possibilidade de se levantar, né, obreiros, ou o crescimento da igreja, crescimento no sentido de despertamento de líderes, é praticamente zero. Entendeu? Praticamente zero. Por que o autor coloca como praticamente zero? Porque a igreja tradicional, o modelo dela de ser, ela prioriza por uma hierarquia, né? Muitas das vezes entra o diácono, o presbítero, o pastor. Então depende muitas das vezes de uma formação, depende de um tempo. Por exemplo, uma pessoa só vai trabalhar, dependendo do que for, se ela se tornar um presbítero. Aí quanto tempo até chegar nisso? Tá? Então, de cima do púlpito, a proporção de preparar obreiros é bem menor do que dentro de um grupo. Porque dentro do grupo, assim que o grupo é formado, é estimulado a que cada um ali dentro exerça uma função, faça alguma coisa. É estimulado. O líder, o bom líder, ele não vai gerenciar sozinho o grupo, apesar dele ser o líder. O líder, ele vai fazer com que cada pessoa ali dentro, né, vai despertando naquela pessoa uma liderança. Olha, hoje você vai orar. Olha, dia tal você vai servir o lanche. Olha, dia tal fulano, você pode
trazer a dinâmica, pode fazer o quebra-gelo. Então você vai delegando tarefas para as pessoas ali dentro. Então todos vão se sentindo útil e vai se despertando em cada um ali dos membros, né, um potencial. Ele começa a perceber que ele pode fazer alguma coisa. Ele começa a se enxergar assim nessa posição. Então o grupo é um lugar onde se desperta os dons espirituais, se descobre talentos, né? E gera o desejo nessas pessoas de se envolver com a igreja local. Essas pessoas começam a ter prazer em estar envolvidas na igreja local, mesmo sem ser presbítero, mesmo sem ser diáconos, mesmo sem ser pastores. Hoje nós temos aí vários irmãos servindo aqui na igreja como recepcionista, e ninguém chegou perto de mim para perguntar: pastor, o senhor vai me consagrar a diácono? O senhor vai me consagrar isso ou aquilo? Eles já estão servindo. No outro modelo tradicional a gente teria que esperar, não tem que esperar 6 meses, tem que esperar 1 ano, tem que esperar tanto, para depois começar a ver essas pessoas trabalhando. Está entendendo? E nesse modelo de grupo a gente começa a despertar essa nova liderança. Nos GFs, os membros podem exercer funções e tarefas que na igreja levaria anos até terem uma oportunidade. O GF ajuda os membros a se localizarem no corpo de Cristo, descobrindo bem mais rápido seus dons e talentos. Por meio dos grupos familiares, as pessoas são discipuladas, amadurecidas e conduzidas a um papel de liderança na comunidade. A quarta e última função geral do grupo, quarta função é o pastorear. Os GFs nada mais são que pequenos rebanhos. Os grupos familiares nada mais são do que pequenos rebanhos. Cada casa onde tem um grupo familiar é um pedaço do grande rebanho da igreja, ou do Senhor Jesus Cristo, dentro de uma localização, dentro de uma igreja local. Então, se nós temos um líder e lá ele tem 10 pessoas nesse grupo, então esse líder está pastoreando literalmente 10 pessoas. A função desse líder, então, ali é a função de pastorear. Ele tem que como um pastor, da mesma forma que um pastor, ele precisa de atentar para as necessidades dos membros ali. Ele tem que olhar, ele tem a função de orar pelos membros, de verificar as necessidades dos membros, de ajudar os membros, né, a se desenvolverem espiritualmente, né, naquele relacionamento lá vertical e horizontal. O líder precisa estar atento a isso. É impossível, irmãos, olha, já ficou também provado isso, que é impossível para um pastor pastorear uma igreja acima de 50 membros. Até 50 membros, qualquer igreja com até 50 membros, é fácil. A gente consegue cumprimentar todo mundo. O pastor consegue rapidinho cumprimentar outro. Dá para cumprimentar todo mundo. Dá até para visitar. Dá até para fazer um calendário e visitar praticamente todo mundo. Dá. Até 50 membros. O pastor consegue fazer isso. Mas a partir disso, uma igreja aí que começa a chegar na faixa de 85, 100 membros, 150 membros, daí para frente vai ficar impossível para o pastor continuar pastoreando essa igreja. Ele não vai ter condição. Aí vai ter reclamação de membro. O pastor só dá atenção para X ou Y, sabendo lá, como tem só uns lá que agora é dele lá, nós é ralé, nós, né? Não sei o quê. A igreja onde tem os grupos e que tem um bom líder, que esse líder está afiado com o pastor,
ele vai pastorear bem esse grupo, essas suas ovelhas, e essas ovelhas não vão reclamar de falta de pastoreamento, que elas vão estar sendo assistidas o tempo todo. E se for necessário, inclusive a presença do pastor, o líder estará em conexão com o pastor da rede, para estar indo lá na necessidade dessa pessoa. Entendeu? Então, o pastoreamento, ele precisa de acontecer dentro do grupo. O líder que não visita, o líder que não olha as necessidades, o líder que não liga para os seus membros, ele não está pastoreando, ele não está liderando corretamente. Então, pastoreamento é uma das funções do grupo. Em 1 Pedro 5, Pedro encoraja os líderes a pastorear o rebanho de Deus. Nos grupos familiares isso pode ser bem feito por meio da oração, do compartilhamento da palavra, da comunhão e até mesmo do aconselhamento. Sempre tem alguém que no final quer uma palavra do líder, quer um conselho do líder, quer saber alguma coisa, como que ele pode agir assim ou assim, ou assado. Então compete ao líder, pastorear, fazer este trabalho. E se ele não tiver todas as respostas, se ele não souber como resolver algumas situações, ele também não precisa ter acanhamento, não precisa ter medo. Ele vai buscar no pastor, ele vai buscar no supervisor, ou ele vai buscar em alguém dentro da sua própria linha de liderança, alguém que possa lhe ajudar com uma resposta, uma dúvida que ele também tem. Mas ele precisa de pastorear. Tá? Um líder pode cuidar bem de seu GF, pois o número de pessoas é pequeno. E nós não queremos que esse número cresça. Às vezes a gente vai em alguns lugares e tem que não trabalha com essa visão do MDA, mas que trabalham também com grupos familiares. E eu já vi líder se orgulhar de ter 30, 40 pessoas para ele cuidar. Para grupo familiar também fica difícil para ele, porque esse líder não tem tempo integral. Ele não tem tempo integral. Ele talvez não esteja na mesma posição de um pastor que tem tempo integral e que pode visitar 40 ou 50 pessoas, como eu disse, que uma igreja com até 50 pessoas, um pastor consegue, em tempo integral, pastorear, visitar, entendeu? E uma pessoa que lidera e fala assim, eu tenho 40, eu tenho 30, ele não está, ele está indo lá pregar, ele está indo lá fazer um trabalho superficial, mas a coisa vai ficar mais ou menos como se tivesse só transferido a igreja de lugar. Só transferiu o culto de lugar. Está entendendo? Então, a gente preza e a gente quer que o grupo comece com quantos? Com quantos? 6. Com 6. Tá? Comece com 6 e cresça até 12. Quando ele chegar em 12, o que nós vamos fazer? Multiplicar. Porque até 12 um líder vai conseguir cuidar. E cuidar bem. Tá? Aí, deixa eu dividir essa carga. Né? Vamos multiplicar, vamos colocar outro para cuidar de 6 e ele também vai crescer, vai ganhar outros, enquanto eu continuo aqui cuidando desses 6 e cuidando do meu líder, do líder que eu treinei. Então ele vai conseguir fazer um bom pastoreamento. A ideia é essa. A visão é essa. Vocês estão entendendo? Irmãos, tem famílias que são enormes, muito grandes. Eu sei que tem alguns aqui que participaram, vieram de famílias grandes. Aí se você olha uma família grande, a mãe não consegue dar atenção para todos os filhos da forma que ela gostaria de dar. Porque são muitos filhos, são muitas necessidades. Entendendo? Agora, hoje, lógico, não pelo lado egoísta, mas uma família aí menor, de 3 ou de 4 pessoas, uma mãe tem muito mais facilidade de cuidar, de alimentar, né? O pai, a mãe, né? De suprir as necessidades do que uma família de 10. Aquela história de que aonde come um, come 10, é pura balela.
come, pode até comer, mas come mal toda a vida. Chega a passar fome. Entendeu? Então essa história de que eu como líder eu consigo cuidar de 15, de 20, cuida, mas cuida mal toda a vida também. Entendeu? Então o bom é você ter sempre, sempre com essa visão de que você precisa pastorear. E o tempo que você tem para pastorear, você precisa dedicar a alguns e trabalhar bem esses. Porque você trabalhando bem esses, você vai garantir o sucesso do seu grupo, o crescimento do seu grupo, o crescimento sadio. Você vai formar obreiros sadios. Vocês estão me entendendo? Amém? E isso não vai trazer nenhuma sobrecarga para ninguém, Ao mesmo tempo que o líder cuida dos membros do grupo, ele também é cuidado pelo pastor ou pelos supervisores. Ele também vai ser cuidado, ele não vai ser deixado de lado, vai ter uma atenção também, Hoje o grupo já multiplicou, nosso aqui, por exemplo, nós temos o grupo ali, a rede Peniel, teve a primeira multiplicação, Nosso irmão Jonathan é o líder do grupo que multiplicou. Ele é assistido o tempo todo pela liderança dele anterior. A liderança dele é assistida por mim, Aí eu vou e cobro, olha, como é que está lá seu líder, como é que está o grupo, como é que está isso. Então a coisa funciona. Então fica mais fácil o meu pastoreio, porque eu pastoreio uma líder que está pastoreando um outro líder, e esse líder pastoreando um grupo. Então as coisas vêm chegando por cadeia para mim. A gente está o tempo todo sabendo de tudo que está acontecendo, certo? Muito bem. Visto então sobre as funções importantes de um grupo, vamos ver quais são os componentes humanos de um grupo familiar. Um grupo familiar é composto de membros. Óbvio, Claríssimo isso. Quem são os membros? São todos aqueles que se reúnem regularmente, com a intenção de exercer as funções e princípios que nós já temos apresentado até aqui. Pessoa que quer realmente já, como membro, estou falando de membro, por favor. Falando de membro. Quem é que compõe um GF? São os membros. Quem são os membros? Quem é considerado membro de um grupo familiar? São todos aqueles que se reúnem regularmente com a intenção de exercer as funções e princípios já estudados, que nós já colocamos aqui, principalmente essas funções que eu acabei de falar. Então, quando tem um grupo, tem 12, esses 6 vão formar um novo grupo, eles sabem que eles precisam se reunir regularmente e eles sabem que precisam desenvolver essas funções que são inerentes ao grupo. Está entendendo? Membro normalmente é alguém convertido. Convertido. O que é uma pessoa convertida? Me digam, por favor. Convertido? Pessoa que crê. Deus segue os ensinamentos, segue a sua igreja. Ok, a concepção de convertido nós podemos colocar assim, uma pessoa que pelo menos aceitou Jesus como Salvador de sua vida. Tá? O Evangelho foi pregado para essa pessoa e ela aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Então nós podemos dizer que essa pessoa se
converteu ao Evangelho, né? Ela pode estar dentro dessa condição aqui de convertido sem estar ainda batizada. Por exemplo, o nosso irmão aqui, né? Você é convertido ou não? Você é batizado? Ainda não. Está entendendo? Quem é o membro? Todas as pessoas que são convertidas, aceitaram Jesus, né? Estão nesse, pode até estar no processo. Nós vamos falar do discipulado 1 a 1 mais na frente. Então esse membro que se converteu, a partir do momento que ele aceita Jesus, ele vai ser cuidado com mais carinho ainda, porque agora nós vamos entrar no discipulado com ele. O líder vai garantir que esse membro, que essa pessoa seja discipulada. Vai garantir o discipulado dessa pessoa. Tá certo? É alguém então convertido e que já está sendo devidamente acompanhado por um discipulador. Se não acontecer isso, tem que ser corrigido. Se lá dentro do seu grupo tem pessoas que já aceitou Jesus como Salvador e não está sendo discipulado, o líder precisa tomar um puxão de orelha, né? No bom sentido, é claro, né? Lógico que sempre vamos conversar, vamos ver por quê, o que está acontecendo. Porque o líder precisa de garantir, uma das funções do líder, nós vamos ver as funções do líder, não precisa anotar isso agora não. Bom, anote isso, fique à vontade. Mas uma das funções do líder é garantir o discipulado para todos os membros do seu grupo. Entendeu? Todos os membros do seu grupo precisa de estar envolvido em discipulado. Então, eu sou convertido. Então você já vai ser discipulado, porque o discipulado é um processo para o batismo dessa pessoa. Vai ensinar para ela que ela precisa, né, receber o batismo, consolidar a sua fé em Cristo Jesus. Amém? Você quer trocar de cadeira, irmãs? Você quer mudar? Tá bem? Então, o primeiro componente de um grupo familiar são os membros. O segundo componente de um grupo familiar, não necessariamente pela essa ordem, são os anfitriões. Tá? Os anfitriões são aqueles que abrem a sua casa com disposição e amor para o funcionamento do grupo familiar. Então, os anfitriões são todas aquelas pessoas, homens, mulheres, né? Ou os donos da casa. Geralmente são os donos da casa, né, que têm autoridade na casa, para permitir que tenha lá na sua casa um grupo familiar ou não. Então eles são os anfitriões. E eles também têm uma função muito importante dentro desse grupo. Porque dependendo de como os anfitriões agirem antes, durante e depois de um grupo, ele mata o grupo. O anfitrião também, ele tem assim, uma responsabilidade muito grande com a vida do grupo. Tá? Então, o segundo elemento aí, humano, componente humano, são os anfitriões. Uma casa... boa pergunta, irmã Inês. É bom que os anfitriões sejam ambos convertidos. É bom. Essa seria a regra, tá? Que os anfitriões sejam convertidos, porque é mais fácil de lidar com algumas situações. Ocasionalmente, aí como exceção, nós podemos até ter um grupo funcionando numa casa onde um é crente e o outro não é crente, desde que o não crente tenha dado a sua concordância. Se um é crente, vai impor, não, eu sou crente, e então aqui dentro da minha casa, você pode fazer o que você quiser, eu também posso fazer, eu quero um grupo aqui, vou trazer um grupo. Aí o que vai acontecer? Esse camarada ou essa mulher, no dia lá, vai entrar para dentro do quarto, vai colocar um som mais altinho, né? Casa é minha também. Pode acontecer isso? Então pode haver uma rivalidade, isso não vai ser bom. Então, a ideia é que os anfitriões
preferência sejam os dois convertidos, maduros até na fé, não somente convertidos, se possível até que já tenha aí uma caminhada, mas se não tiver, já sendo convertido, batizado, já entendendo aí esse propósito, essa visão, já melhor. Ok? Nós podemos também ter mais de um grupo funcionando na mesma casa. Uma casa abre a oportunidade para um grupo familiar, mas essa família quer tanto ver a expansão do reino que ela fala: olha, se quiser eu deixo ter mais um grupo aqui em outro dia da semana, não tem problema nenhum, entendeu? Desde que tenha liderança, tem mais gente, eles querem, eles abrem, estão abrindo as portas. O mesmo, numa mesma casa, pode também no mesmo dia ter dois grupos funcionando. Um grupo familiar de adultos e um grupo familiar de crianças, por exemplo. Às vezes uma casa que tem muita criança, a igreja pode se preparar essas crianças e formar com elas um grupo no mesmo horário, que às vezes os pais vão para esse grupo, aí aproveita esse momento que essas crianças estão lá, entendeu? E forma também um grupo familiar com elas. Eu já tenho cogitado aí com alguns meninos e meninas aí de começar, em algumas casas a gente já vê que tem mais jovenzinhos, né? Pode começar a reunir eles lá e formar os grupos também na idade deles. Eles vão fazer a mesma coisa, vão compartilhar a palavra, mesma coisa. Mesmo modelo, não muda nada. Certo? Então, alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Mais alto. O crescimento do grupo, até todos os membros, se passarem muito tempo de multiplicação, o que o líder tem que fazer? O líder tem que botar o joelho no chão, chorar, mas chorar muito, irmão, mas muito. Pedir misericórdia a Deus. Deus tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu fui um mau líder. Traumatizou. Calma, irmão, estou brincando. Vocês sabem que eu sou brincalhão. Retiro o mau líder. Retiro a expressão mau líder. Mas esse líder, ele precisa ficar preocupado, muito preocupado, porque no decorrer da existência do grupo, do crescimento do grupo, não se manifestou, não conseguiu alguém para dar continuidade ao processo de multiplicação. Então ele tem que ter essa preocupação. O líder precisa ter essa preocupação. Não que ele tenha sido um mau líder, mas em algum ponto houve, né? E ele precisa repensar, ele precisa de ver o que aconteceu, por que ele não conseguiu levantar uma liderança dentro, entendeu? Aí algumas coisas podem ocorrer, né? O grupo pode ter crescido, mas ele pode não ter trabalhado durante um tempo delegando funções para os membros. Uma coisa pode ser essa. Ele centralizou o trabalho todo, digamos assim, em redor dele. Outra coisa, ele pode olhar para os membros do grupo e não ver nos outros membros liderança. Ele pode achar que aquelas pessoas que estão ali não estariam aptas para multiplicar o grupo dele, ou o grupo dela, dependendo de quem é líder, entendeu? Porque às vezes é uma tendência nossa querer que o padrão de liderança seja igual ao nosso. Eu quero que o líder seja igualzinho eu, pense como eu, faça mais ou menos igual eu, aja como eu. Então às vezes alguns líderes olham e pensam assim: não, esse eu acho que não vai ser um bom líder não, né? Ou não, eu acho que... E aí esse líder vai protelando, né? Não incentiva a surgir
novas lideranças. Mas nós vamos falar sobre isso mais para frente, sobre as funções do líder, tá? Mas só para não te deixar sem resposta, tá bom? Mas, inicialmente, esses grupos que acontecerem isso, o supervisor ou o pastor vai trabalhar em cima, vai ver o que está acontecendo e vai trabalhar junto com o líder para que haja multiplicação no ano seguinte. Sempre a visão é multiplicar, né? Mas é lógico, sem condenação, né? Nada pode trazer peso, né, para a vida dos líderes, viu? A irmã se ressentiu ali, mas nós estamos num momento de implantação desse trabalho, né? Eu dei uma palavra para todos os líderes esse ano: não fiquem preocupados se o seu grupo não multiplicou esse ano. Nós vamos trabalhar 2016, vamos rever algumas coisas, nós vamos avançar. Nós estamos em projeto, nós estamos num momento de adequação, de aprendizado. Então a gente tem que ir ajustando, tá certo? Podem ficar despreocupados. Tá bem, minha irmã? Amém? Glória a Deus. Então eu falei dos membros, falei dos anfitriões. E vamos falar do líder do grupo. O terceiro elemento humano de um GF é o líder de grupo. Quem é o líder de grupo? É um membro desenvolvido e maduro, que já entendeu a visão, entendeu o propósito de Deus e está disposto a exercer pastoreamento em benefício de outros irmãos. É uma pessoa que viu, já cresceu, recebeu a palavra, já é batizado. Agora sim, o líder de grupo, ele tem que estar dentro dessa condição. Ele já tem que ter recebido a palavra, ter crescido na palavra. Ele já precisa estar maduro na fé, entendendo o que é isso que ele deseja para a vida dele, né? E aí, como líder de grupo, ele está disposto ainda, ele está disposto a ceder seu tempo, a ceder, né, parte da sua vida para ajudar outras pessoas. Esse é o líder, né? Então, se o líder falar, eu não tenho tempo, eu não vou poder me dedicar a fazer algumas coisas, então realmente esse pastoreio vai ficar meio que capenga, né? Meio que coxo, porque ele precisa dedicar algum tempo do seu dia, algum tempo em algum momento ele vai precisar, né, de se dedicar a esse grupo. Conforme eu disse, uma das funções lá atrás é o que é? É o pastoreamento. Pastorear é estar junto, é ver a necessidade, é ligar, é visitar, né? É estar junto nas horas ruins, nas horas alegres. Ele doa seu tempo, dons e talentos para ver a grande comissão de Jesus se cumprir na sua vida, na vida da sua família e na igreja e nas pessoas que estão lá no mundo. Ele quer ver isso. Esse líder, ele tem sede de ver a família dele sendo ganha para Jesus. Ele tem sede de ver, né, as pessoas que estão lá no mundo vindo para Jesus. Ele tem essa vontade. Então ele já começa se apaixonando por algo, se apaixonando por vidas. O líder de grupo é alguém que cumpriu com todos os requisitos para assumir tal função. Nós vamos falar também mais para frente sobre todos os requisitos, mas aqui só para dar uma pincelada. Ele já está avançando no trilho de liderança da igreja, o que significa dizer que ele tem discipulador e ele tem discípulos. Não existe líder de grupo que não esteja discipulando e que também não esteja sendo discipulado, tá? Além de se encaixar nos outros requisitos exigidos além de
Além disso, ele precisa também frequentar o culto de domingo regularmente. Ele precisa frequentar, no nosso caso aqui, as reuniões de oração, toda terça-feira. Ele precisa participar das reuniões de treinamento de liderança avançada, sempre que tiver, sempre que for solicitado. Ele precisa ser dizimista fiel. Ele precisa ter uma família exemplar. Ele precisa ter uma família exemplar, além de outros requisitos que nós vamos falar mais para frente. Um outro componente humano de um GF é o líder em treinamento. O líder em treinamento, que é uma pessoa que o líder já vai, viu, Cid? Aí o líder já vai enxergar, desde o início da formação do seu grupo, ele já vai começar a enxergar alguém que ele vai treinar para multiplicar, para ele levar para a multiplicação. Então, desde o início ele já começa a pensar nisso. Ele não pode pensar na multiplicação daqui a 4 meses, ele tem que pensar na multiplicação. O líder precisa pensar na multiplicação já logo que ele começa a formação do grupo dele, já logo no início. Então, é um membro que está se desenvolvendo e começa a apresentar amadurecimento espiritual, demonstra interesse pela visão e está disposto a se submeter a um treinamento, está disposto a deixar que alguém o treine para esta função. Esse é o líder em treinamento. Depois nós temos os supervisores, que são aqueles líderes que já multiplicaram os seus grupos. Depois nós temos os pastores de rede, que são aqueles líderes que já tiveram, a partir do grupo dele, conseguiram multiplicar pelo menos 10 grupos. Então aí ele já vai se tornar um pastor, ou uma pastora de rede, ou uma missionária de rede. E depois, por último, o pastor da visão. O pastor da visão. O pastor da visão é o pastor titular da igreja, o coração central onde as veias pulsam, onde as veias estão ligadas a ele. A visão e a responsabilidade final dos grupos são dele. Tudo começa nele e termina nele. Se o pastor, se eu, por exemplo, tivesse gostado muito dessa visão, mas tivesse delegado ela para um outro aqui implantar a visão, nós não teríamos chegado ao que nós estamos aqui no dia de hoje. Entendeu? Porque o pastor da igreja precisa estar apaixonado pela coisa. Precisa estar apaixonado. Se ele estiver apaixonado, ele vai fazer com que outros sejam incendiados também pela visão. Por mais que você goste, por mais que você ache a visão maravilhosa, mas se o seu pastor não entender a visão, não compreender a visão, não adotar e falar assim, eu apaixonei, eu vou aprender tudo que eu preciso de aprender sobre isso, para depois começar a implantar o trabalho. Se ele não fizer isso, não adianta. Está entendendo? Você não perdeu tempo, é claro, não perdeu tempo, você tem conhecimento extra, né? Você vai aplicar de uma forma ou de outra na sua vida pessoal, nas suas evangelizações, no seu dia a dia. Mas o pastor local tem que se apaixonar. Já há histórico de pastores que procuraram a igreja do pastor Ebiúber para conhecer a visão, mas quando voltaram para suas cidades, delegaram a presbíteros, delegaram a outros membros da igreja, falaram, agora vamos ser uma igreja em célula. Então nós vamos dividir aqui essa igreja, olha, tantos aqui, tantos ali, e você vai ser líder, assim, e o fulano de tal aqui, é que vai ser o responsável por tomar conta desse trabalho. Aí, coitado, rapaz, não sabendo de nada, não entendendo nada, né? Já recebeu uma função, já está tudo distribuído, aí a coisa vai destringolar, não vai funcionar. Tá? Então, amados irmãos, eu acredito que por hoje
Tá bom demais, não é verdade? Nosso horário já se encerrou também. Eu estou vendo que os irmãos também hoje estão um pouco cansados. Sim ou não? Sim, né? Então é melhor a gente encerrar mesmo, né? Porque é melhor um pouco de cada vez do que muito e não obter resultado, né? Então nós vimos hoje dois pontos importantes, né? O primeiro sobre as funções gerais do grupo e o segundo ponto sobre os componentes humanos de um grupo. Semana que vem tem mais, a gente fala mais um pouquinho. Aliás, não, semana que vem nós vamos falar sobre a visão. Vou mostrar para vocês realmente o que é, né, a função geral do MDA, né, dentro do coração, dentro da visão global de igreja. Tá legal? Vamos ficar de pé.